Vamos a algumas notícias bacanas, o que está acontecendo aí pelo mundo. Então, muito orgulho de ver o nosso presidente se expressando de uma forma bem bacana na Cúpula das Américas, nos Estados Unidos. Eu vou confessar, eu fiquei um pouco apreensivo na hora, sabe, de ser tocado sobre o Amazonas, alguma coisa assim, porque o nosso presidente ele defende muito o Amazonas, mas ocorreu tudo muito bem. O Bolsonaro ele falou sobre o Brasil, ele tem uma reserva muito grande e que a gente não precisa da Amazônia para o nosso agronegócio. Gente, a safra do Brasil de 2021, 2022, praticamente ela vai alimentar um mundo, tudo graças ao agronegócio, que os grãos, o trigo, tudo alavancou cada vez mais o Brasil para cima. E vamos lembrar que aconteceu na Suíça, paralelamente, a reunião dos ministros da OSDE, para aquisição do Brasil nessa entidade que só tem 36 países, 36 ou 38 países que fazem parte dela, e coloca cada vez mais o status do Brasil não em uma potência, mas numa superpotência. Esse nível que a gente quer ver o Brasil, e muito orgulho de tudo isso, sabe, de ver o nosso presidente representando o nosso Brasil tão bem. E uma coisa que, sabe, ficou bem claro agora, que muitas mídias, muitos canais de YouTube levavam como se o presidente Bolsonaro fosse uma pária do mundo. Ficou bem claro isso, que não é bem assim. O Brasil está sendo requisitado por vários países, e só o fato do Brasil já ter sido aprovado pelo roteiro, né, da OCDE já é um grande passo para o nosso Brasil. E o Brasil, assim, no discurso do Bolsonaro, ele falou que hoje o Brasil ele é um exemplo, e realmente é um exemplo mesmo, de energia limpa. O Brasil, 52% são de hidrelétrica, 11% é de energia eólica, e acho que 9 ou 8% é solar. E o Brasil ele só usa 1% de energia nuclear, muito diferente de muitos países desenvolvidos, sabe? Muitos países tentaram abafar o Brasil até agora, do Brasil poder crescer, tá geopoliticamente, ser uma super nação, porque os interesses geopolíticos de vários países, o que acontece? Eles preferem o Brasil sempre como o quintal deles. E hoje o Brasil ele se desponta como sendo o Brasil, que ele é a sensação do mundo, o Brasil. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? Eu sempre fui muito brasileiro, sempre amei muito o Brasil fora, e isso são notícias que a gente vê, e a gente precisa só ter orgulho de tudo isso, né? E vamos lembrar também, assim, mas a gente fala também não só os pontos negativos do governo, mas vamos falar um ponto negativo também do governo. O Paulo Guedes, a equipe do Paulo Guedes de economia, eles estão pedindo para os supermercados, vários comerciantes abaixarem o lucro por esses tempos aqui de crise. Mas assim, a gente não precisa ser nenhum economista para a gente entender que isso daí é uma furada. Isso não é legal. É mais fácil o Paulo Guedes, o governo brasileiro, dar incentivo, sabe, para competição, e abrir mais postos de trabalho e dar mais poder aquisitivo para o brasileiro, em vez de pedir para os comércios abaixarem o preço, sabe? Isso vai gerar uma inflação mais para frente. E assim, a gente sabe que os comércios, conforme eles vão recebendo o preço, eles vão repassando. E não faz sentido, sabe, o governo ter pedido uma coisa dessas assim, sabe? Quando eu ouvi isso, sabe, eu fiquei meio assim, porque na verdade a gente não precisa ser... Eu não sou economista, mas eu entendo que isso vai gerar mais descontentamento, sendo que se tiver mais geração de emprego, sabe, a distribuição de renda
gerar na mão de todo mundo, de mais pessoas com poder aquisitivo, o poder de compra aumenta. E seria a solução para o nosso Brasil, sabe, pensar dessa maneira. Bom, gente, agora eu termino por aqui. Uma outra coisa que me chamou muita atenção quando a equipe americana esteve lá na Venezuela, Maduro afundando a Venezuela daquele jeito, acabando com o povo venezuelano, falando que era tão lindo ver a bandeira dos Estados Unidos com a bandeira da Venezuela, e o Bolsonaro lá se reunindo com o Biden, o presidente americano. A gente vê que, tipo, como é diferente um cara que realmente é democrata. Ele realmente pensa no nosso país, ele pensa no nosso Brasil. E vamos lembrar também que, assim, desde 2014, falam-se que a renda dos mais ricos foi uma das mais altas que teve no Brasil. Lembrando que na eleição do presidente Bolsonaro, na era do Lula, os bancos lucraram 8, 10 vezes mais em cima das costas dos menos favorecidos, do povo brasileiro. E que com a ida do Bolsonaro para o governo, ele cortou tudo isso. E na época, até os banqueiros tentaram eleger um cara lá, Amoedo, se eu não me engano, para ser presidente do Brasil, para ser da turminha deles, né? E não aconteceu tudo isso. Então, as próximas eleições, gente, a gente precisa tomar muito cuidado, mas vamos lembrar que não é só o presidente, gente. Presidente sozinho não faz nada, nada. A gente precisa de eleger as pessoas que vão estar lá no Congresso, que vão estar lá representando o povo brasileiro. E se a gente conseguir colocar quanto mais pessoas que têm a mesma linha de pensamento, de ver um Brasil melhor, um Brasil crescendo, como eu estou vendo, sabe? Eu acho que a probabilidade do Brasil se destacar cada vez mais vai ser muito melhor. E eu queria dizer para vocês que a recessão aqui no Japão também está grande. É um país de primeiro mundo, sabe? E é um país que não tem nada, gente. Isso daqui eles dependem de importação de tudo. E uma frase que me lembra muito, que sempre o Bolsonaro fala, de Israel. Como que Israel é um país que não tem nada e se tornou num tudo. E o Brasil, que tem um tudo, não sempre fica num nada. E existe também muitas ONGs, sabe, que estavam lá no Brasil, não é de hoje, já é de muito tempo atrás, que simplesmente com a fachada de ONG, eles exploram a Amazônia, eles levam todas as riquezas do Brasil. A França é um exemplo disso. Um cara que deveria pensar muito para falar seria o Macron. A Europa hoje, a gente vê a Alemanha, eles usando, que falaram tanto do Brasil e voltaram a usar o carvão. E o Brasil não precisa disso, o Brasil se tornou referência para o mundo inteiro. E vamos lembrar também que o nióbio, o desenvolvimento do nióbio, que tem uma empresa 100% brasileira que ela está desenvolvendo, porque o Brasil ele tem essa tecnologia para desenvolver o nióbio. Uma empresa japonesa já se aliou com essa firma brasileira para poder fazer pesquisa e conseguir uma bateria melhor. A empresa se chama-se Toshiba, aqui do Japão. Então, assim, vamos lembrar assim, que sempre a gente precisa de investimentos, sempre vai ter um dedo de um estrangeiro. É ruim? Não, não é ruim, é bom, mas desde que a gente preserve os nossos recursos e a gente coloque como se está sendo uma coisa brasileira. E uma outra coisa muito interessante, gente, os mísseis que o Brasil está desenvolvendo, made in Brasil, sabe? O Egito já está querendo comprar esses mísseis do Brasil. Para a gente ter cada vez mais orgulho do nosso país e ver que a gente brasileiro é muito capacitado, a gente pode chegar muito mais além do que a gente mesmo imagina. E com Deus assim no comando, seria mais maravilhoso ainda, gente. São as notícias que eu tenho para falar para vocês hoje. E que Deus abençoe a vida de vocês.